Olá, bem-vindos a mais um Líderes em Ação aqui na Martech Digital. Hoje dou as boas-vindas a quem nos está aqui a ouvir e vamos ter aqui um convidado super especial. Aproveito para vos convidar a todos a assistirem aos nossos canais. O nosso website, martechdigital.com, e o nosso Instagram e LinkedIn. Bom, vamos falar hoje o que é aqui de ser empreendedor, os desafios de um CEO. E para isso vou chamar Paulo Silva. O Paulo, que está aqui a juntar a nós e que está, através de Berlim, a dar aqui esta live hoje connosco. Oi, Paulo, estás bem? Olá, tudo bem? Está tudo. Paulo, Aqui, obrigada por... mais do que isto, líderes em ação, não deve haver. Exatamente, isto é um desafio. O Paulo está no meio de um mega evento em Berlim e digamos que em menos de 10 minutos conseguiu mudar tudo o que foi aqui a sua base tecnológica para se juntar a nós remotamente. Obrigada, Paulo. Paulo, então, quem te conhece se calhar mais por Revenge of the Nights, mas na verdade é que tu tens aí muito mais por trás e hoje queríamos falar um bocadinho disso. Tu tens tido um percurso que começou em engenharia informática, mas na prática tu és um empreendedor nato. Hoje és um gestor de empresas e, acima de tudo, um grande criativo. E do género, qual é o desafio que eu vou arranjar a solução? Eu vejo-te assim um bocadinho. E o que é facto é que ao longo destes anos tu montaste aqui um ecossistema de empresas e grande parte delas direcionadas para o mercado business to business, não é? Portanto, desde uma Tricat, desde a New Sheet, desde a WAM, a Brain Story, a Made Studios, Megaforce e obviamente o Revenge of Nights que vem aqui como um grande chavão também, mas que há muito mais por trás disto. O que é que eu queria aqui entender contigo? Como é que na prática tu passas do mundo das IT para o mundo do empreendedorismo? O que é que te leva a sair de uma engenharia informática e entrar neste mundo que é de loucos, de empresários, não é? De estar sempre a empreender e adaptar-nos, mas muito virado depois para a criatividade e tudo o que há de stresses associados a eventos. Digamos assim, o que é que te fez fazer este caminho e estares hoje onde estás? Na verdade, foi tudo acasos do destino. Nada disto foi planeado. Caí no mundo do empreendedorismo completamente de paraquedas. Não estudei para ser CEO, nem gestor. Perderam-me aqui um bocadinho, não foi? Desculpa. Nem CEO, nem gestor, foi o que te ouvimos, Desculpa. sim. Exato, Força. peço desculpa. Mas a net está tudo bem, não sei o que aconteceu. E então foi um bocado isso, foi learn with the flow, porque foi mesmo as coisas a aprender a andar, lá está, que é o que está a acontecer neste preciso momento. Fluir, de acordo com o processo, não é? O flow. Exatamente. E basicamente eu estava a estudar engenharia informática na altura em Évora e na altura alguém me disse no verão tu devias era ser ator e eu já tinha feito teatro numa certa altura e fui atrás disso e fui atrás de ser ator e estudei durante vários anos para ser ator e depois quando comecei a estudar para ser ator comecei a perceber que ser ator é esperar e eu não sou uma pessoa que gosta muito de esperar. Eu gosto de, quando se tem que esperar, tem que estar a fazer outras coisas para estar a produzir mais qualquer coisa. E então, nessa altura comecei a fazer, a ir para mundos e a conhecer outras coisas. E, entretanto, alguém algum dia me disse tu devias era ser empresário e tu devias era estudar marketing, peço desculpa. E eu decidi, pronto, então se devia estudar marketing, porque vocês acham que eu sou um bom marketeer, estudar marketing. E foi um bocado essa parte do marketing que me começa a levar para o mundo das empresas, porque entretanto existe uma viagem a Londres, existe conhecer um espetáculo que estava dentro do mundo dos eventos, que era uma coisa que eu estava já a fazer em Madrid na altura, e comecei a aplicar tudo aquilo que estava a estudar em marketing e relações públicas naquele evento que acabei por descobrir em Londres, e entretanto aquele evento que começámos por fazer como uma brincadeira transformou-se numa empresa a faturar 1 milhão no primeiro ano, a brincar, a fazer
tours de 25 cidades em Espanha. Depois de Espanha abrimos 9 cidades em Portugal, Los Angeles, Nova Iorque, Rio de Janeiro, São Paulo, Xangai. A cena foi crescendo e de repente vi-me com uma empresa nas mãos, do nada, quando eu só estava a fazer festinhas em Madrid, dei-me com uma empresa que estava multinacional, e um gajo que nunca tinha estudado para nada daquilo. Entretanto, aconteceram umas cenas em Espanha lá com um DJ qualquer que diminuiu a capacidade das salas, uma bola levou à outra, entretanto levámos um processo gigante por causa de uma capacidade de uma sala, de uma coisa que nos tinham mentido, que a culpa não foi nossa, mas isto foi uma bola de neve gigante que fez com que essa empresa acabasse por ter que ser fechada e fosse à falência. Eu, entretanto, já tinha começado a empresa de eventos em Portugal, fiz um refocus para a empresa de Portugal, e utilizámos toda aquela aprendizagem de tudo aquilo que tínhamos feito errado, porque a empresa lá começou a morrer porque simplesmente nós não fazíamos ideia o que eram custos fixos, o que era um balancete, nada, era há bué de dinheiro, bora gastar bué de dinheiro e ganhar bué de dinheiro. E então, pronto, basicamente isso fez com que em Portugal me juntasse com pessoas que sabiam o que era ter empresas, o que era contabilidade organizada, o que eram balancetes, demonstrações de resultados e essas coisas todas incríveis. E a empresa de Portugal já foi criada com base na aprendizagem dos erros que cometemos em Espanha. E então a empresa de Portugal é a New Sheet, é a primeira empresa que nasce de todas, do qual o nome do grupo agora é o Grupo New Sheet. E a New Sheet nasce como uma produtora de eventos, que era a parte portuguesa que estava a produzir o Rebel Wing cá e que se manteve depois da empresa em Espanha falir. E depois houve um problema cá, porque a ASAI achou que nós seríamos um círculo de jogo ilícito, então fechou-nos o Rebel Wing, eu fui preso em palco, toda uma coisa incrível que é ótimo para ter na carreira. E entretanto nós dissemos, ok, está-se bem, eles não querem que a gente faça isto, mas nós sabemos fazer eventos e temos esta fórmula de o que é isto dos eventos interativos e imersivos. Então começámos a criar outros tipos de eventos interativos e imersivos e chegou uma altura que começámos a usar muito aquilo que fazíamos para marcas, porque vimos que havia também essa necessidade. Então, a verdade é que tu tens feito um caminho das pedras e nesta área do empreendedorismo muitas vezes eu costumo dizer que as rosas têm espinhos e as pessoas muitas vezes só veem as pétalas bonitas das rosas e nesta área de empreendedorismo há muitos espinhos. E eu acho uma generosidade enorme tu estares aqui a partilhar algumas coisas que foram um insucesso, mas que foram claramente uma grande base para depois, quando vens para Portugal, montares as coisas para que tenham realmente sucesso, não é? E, portanto, a verdade é que às vezes é preciso ter momentos de insucesso para nós, então, voltarmos a reerguer com todas as peripécias que já partilhaste aqui, não é? Voltarmos a reerguer e fazer sempre as coisas melhores e circundarmos também de pessoas que sejam melhores e especializadas em determinadas áreas. Tu fizeste este percurso e é muito generoso a tua parte partilhares esta história, não é? Não, e é engraçado porque eu estou-te a contar isto e agora é que me estou a perceber do quanto das coisas más já me aconteceram na vida, porque enquanto não juntas isto tudo não percebes, só que lá está, digo agora coisas más, mas na verdade para mim acho que isto são erros também, acabam por ser erros e ou seja, muitos deles aconteceram por nós talvez não termos feito as coisas da melhor maneira ou não termos protegido, mas acho que faz parte, não é? Acho que a vida de empreendedor não pode ser só rosas, tal como a vida do ser humano não é só rosas normalmente, não é? E eu acho que isto não são erros, são aprendizagens, como tu dizias e bem, e que nos fizeram a todos crescer, não cometê-los no futuro, e depois quando as coisas vão ficando muito maiores, como o grupo é agora, não é? Fazem-nos ter esta aprendizagem para que as outras empresas que vieram a seguir não tenham estes problemas ou que consigas passar isto aos novos sócios que são mais novos que tu e que estás a apostar ou que estás a investir. Olha, por ser essa aprendizagem. Pegando aqui neste ecossistema que vocês estão a criar, em que tens novos sócios, etc., vocês criaram novos conceitos para este grupo, não é? Como é que surgem aqui como é que pensaram em ter aqui novos conceitos, mesmo incluindo aqui o Revents e a Tricat, etc., tu foste criando aqui vários conceitos juntamente com a equipa. Como é que isto surge? Todas as empresas que estão no grupo, tirando agora ultimamente porque temos investido e criado coisas, mas mesmo assim, na verdade, nascem um bocado de necessidades, ou seja, a Brain Story nasce, que inicialmente chamava-se One Punch e depois houve uma fusion com a Slide Lab e ficou a Brain Story. Entretanto, eu já fiz exit dessa empresa, mas os meus sócios continuam, ou seja, ela continua tanto ou quanto no grupo. Ela nasce
porque nós tínhamos uma necessidade de marketing digital dentro do grupo. E a minha ideia foi, eu prefiro montar interno, porque eu vou ter muita necessidade, a avessa que vou estar a pagar uma empresa vai ser exagerada, eu prefiro montar internamente e criar uma estrutura. E depois, interno, não é? Exatamente, e eventualmente o que aconteceu foi que nós estávamos a fazer aquilo tão bem para nós que outras empresas começaram a pedir, e todas as empresas do grupo foram um bocado assim. A Med Studios, nós investimos no Tiago e na Mafalda, que já trabalhavam para nós em freelance, e nós dissemos, olha, querem que a gente invista em vocês e vos capacite para tentarmos criar uma produtora de vídeo em vez de serem só vocês usando freelance. E a Med Studios nasce assim, nós investimos na Med Studios e a Med Studios transformou-se numa das produtoras de referência de publicidade e de vídeo do país. Depois a Tricat nasce porque nós tínhamos uma necessidade muito específica para a Revenge of the 90s, que não existia no mercado e que estávamos a fazer com o MVP que tínhamos criado em Excel. E conhecemos esta malta da Brice, que são os meus sócios agora, que tinham uma solução que fazia outra parte e que nós dissemos, olha, pegam na vossa parte, pegam na nossa, juntamos, se criarmos isto, usam o Revenge para fazer stress testing à plataforma e vamos criar uma cena maior do que aquilo que ambos temos agora. E a Ticket nasce daí, ou seja, todas as empresas nasceram um bocado desta necessidade de, hoje em dia temos uma empresa que é um fundo imobiliário, que nasce da necessidade de aplicar o dinheiro que fazemos de uma maneira muito mais eficiente e fazer muito mais dinheiro. Ou seja, na verdade, é tudo aquilo que acontece de uma maneira ou outra porque há uma necessidade interna do grupo e então cresce isso. A Revenge foi só porque nós já fazíamos o Rebel Bing e tínhamos esta forma, tínhamos percebido que havia esta necessidade e que havia esta vontade do público de ter eventos interativos e imersivos. E na altura estávamos a produzir os eventos da M80, a minha empresa na altura vendia os eventos para o Grupo Mídia Capital e éramos nós que fazíamos, mas o evento era eles levávamos os DJs, montávamos as decorações, eles faziam assim e nós fazíamos. E um dia quando eu fui ver aquele evento eu disse, isto fundido com a fórmula do Rebel Bean dava um evento incrível dos anos 80 que é a minha geração e que a minha geração não está a sair muito, porque a noite não está interessante, Lisboa está um bocado parada, blá 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 blá. E então numa viagem de carro, montei o evento na cabeça, liguei ao meu sócio em ácidos a dizer, olha, isto é assim, vamos fazer assado, isto vai e ele, isso é brutal. Montámos um jantar de idiotas, convidámos 15 pessoas para ir ao Caldas, que é aquele restaurante mítico que pagas 12 euros, comes, que era coisa típica dos anos 90. Levamos a malta para imergir dentro daquele mundo, de voltar atrás no tempo. Tivemos 1000 ideias, dessas 1000 ideias já se realizou praticamente tudo, menos para aí Backstreet Boys e Spice Girls, mas quem sabe um dia. O que dizíamos que era impossível, mas praticamente tudo já aconteceu. E também saiu o nome dali, junto para aquele grupo de pessoas muito interessantes que eram amigos nossos, CEOs de empresas, criativos, músicos, etc. Completamente hoje em dia, uma das pessoas que convidámos é a nossa diretora de marketing, hoje em dia. Uma das pessoas que convidámos, que era só amigo na altura, já foi nosso comercial. Ou seja, depois as pessoas acabaram por passar pela empresa, curiosamente. Mas dali saiu uma ideia e um mês depois estávamos a fazer essa ideia que esgotou em 2 dias, em 3 dias, 600 pessoas assim, que ainda não havia Tricat, era tudo vendido à mão, as pessoas tinham que entregar, era uma disquete em papel, a ideia era toda muito coisa, tudo, apontar os números no Excel, e a equipa da RPs eram pessoas completamente random, diretores de marketing da empresa, etc., amigos nossos, e aquilo esgotou, o segundo evento esgotou, o terceiro evento esgotou, o marketing que a gente usou foi aquela cena de criar o FOMO e de criar a exclusividade, então pegámos nas primeiras 600 pessoas que foram lá, metemos dentro do grupo de Facebook e dissemos, olha, a única maneira de ter acesso às fotos é neste grupo secreto. Então toda a gente entrou para aquele grupo e depois foi, olha, agora para o próximo evento só vocês têm acesso se quiserem levar algum amigo. Agora, eles divertiram-se tanto que o evento esgotou antes da gente lançar ao público. Então quando lançámos ao público ninguém conseguiu bilhetes. E isto foi assim porque depois essas 1.200 pessoas que foram voltaram para dentro daquele grupo. Então quando lançámos o próximo, eles lá, então durante um ano ninguém conseguia bilhetes do público em geral. Então era o evento mais impossível de ir em Portugal, então criou um hype absurdo. Só porque não conseguias ir. Na verdade, e porque vias os stories e aquilo era uma loucura do caraças, não é? Então eventualmente criou-se este hype gigante. Na passagem de anos esgotámos o Coliseu no mês e depois de repente foi, se a gente esgotou o Coliseu, bora fazer o Coliseu para o aniversário. Lançámos, fomos fazer um evento, no outro dia de manhã acordámos, estava esgotado em 12 horas e foi tipo, não! Então achámos uma sala maior, fomos para a fila, para 8.000 pessoas, pedimos ao Batatinha para anunciar que íamos mudar de sala e que íamos meter mais bilhetes à venda. 12 horas depois esgotou outra vez e dissemos, pronto, ficámos pelas 8.000
E depois daí começou a loucura das grandes produções, permitiu-nos, não é? E foi crescendo, e agora é este bicho que agora está adormecido, porque temos uma surpresa aí para a frente, não posso revelar aí. Também, dá. Mantém tudo sobre o segredo dos deuses, portanto, quem nos está a ouvir, mantenha-se atento aqui às redes sociais do Paulo, que é para saber das novidades. Paulo, mas diz-me uma coisa, tu, no meio de tudo isto, já tiveste aqui a oportunidade de contar algumas coisas que correram menos bem, isto foram N os desafios. Eu costumo dizer até que ser empreendedor, isto é começar do zero todas as manhãs. Nós levantamos e começamos do zero. Eu tenho essa prática aqui. Isto são N desafios que acontecem no nosso dia-a-dia. E é um desafio muito grande conseguir conciliar também a vida pessoal com a vida profissional, atendendo que tu agora estás tipo aí numa tour, que estás não sei quantas semanas longe da família, dos amigos, e é assim, são as dores do empreendedorismo também, não é? Como é que tu consegues, assim, quais são os teus maiores desafios? Imagino que conciliar a vida profissional e pessoal seja um deles, gostava que falasses um bocadinho disso, e outros desafios que tenhas vivido ao longo desta tua jornada. Eu, quando estou em casa, tento ser o melhor marido do mundo, precisamente para compensar o tempo que não estou em casa. Não tenho filhos, tenho cadelas, que são as minhas filhas, mas também tento ser o melhor pai do mundo enquanto lá estou a idades de passeios muito grandes. Mas graças ao destino, digo sempre isto, tenho uma mulher incrível que compreende. Acho que foi a primeira namorada que eu tive que percebeu que a minha vida era isto. E então eu casei logo. achei uma que percebeu, vamos casar. Mas ela é super understandable da situação toda e isso facilita muito. E eu faço muito por quando temos férias desaparecermos mesmo e viajarmos durante muito tempo, e quando estou lá passar o máximo tempo possível com ela e a fazer planos. Portanto, esse equilíbrio é bastante fácil, sobretudo por causa dela. E a outra pergunta que fizeste era? Se há mais desafios além desse, assim, qual é, nesta jornada, os principais desafios que tu possas apontar? Além desse, que eu levantei esse porque eu acho que é tão óbvio que nós temos sempre muito profissional. Honestamente, eu, mais uma vez, tal como eu não olho para erros, também não olho para desafios, olho para a próxima tarefa. O único grande desafio que eu te posso dizer foi o Covid, porque foi algo que aconteceu que eu não tinha controle e que eu não podia alterar. Portanto, deixou de ser um desafio, deixou de ser uma tarefa e lá está, deixou de ser uma tarefa e passou a ser um desafio. Passou a ser um desafio tentar manter o negócio vivo o tempo suficiente para depois conseguir trazer as coisas de volta em sobrevivência, e que me fez ter que despedir 37 pessoas que demoraram 15 anos a montar essa equipa, fazer um despedimento coletivo para manter a empresa viva. Foi a coisa mais, diria possivelmente a coisa mais chunga, mais difícil da minha vida foi isso. E depois o dia-a-dia de tentar inovar e pensar o que é que eu posso fazer para continuar a meter dinheiro na empresa, para continuar a manter isto vivo, para continuar a ter isto above the red line até isto acabar, para eu depois poder dar a volta. E então foi um desafio constante durante a pandemia toda, inventar cenas, falar com fornecedores, tentar ver problemas para arranjar a solução, porque era a única maneira de conseguires fazer dinheiro durante o Covid, era ver alguém com um problema e tu teres a solução para esse problema. Mais do que nunca, não é? Eu acho que isso é o ponto-chave do empreendedorismo, mas no Covid mais do que nunca era ir mesmo atrás dos problemas e apresentar a solução. E então acho que esse, diria que é o único desafio. De resto, venham a eles, para mim são tarefas, não são desafios, honestly. Olha, e alguma vez no meio de tudo isto apeteceu-te desistir? Sabes que eu já estou nisto há uns aninhos e não é só estar nisto há uns anos, como é que eu te ponho isto? A intensidade com que eu estou nisto há muitos anos, porque a intensidade de ser CEO, estar em cima do palco, porque durante não sei quantos anos eu era o dono da empresa e era a pessoa que produzia, que apresentava, que mandava os foguetes, apanhava as canas. Então isto durante muito tempo eu vesti muitos sapatinhos e depois começámos a montar a estrutura e eu já não tinha que vestir tantos sapatinhos mas foram 15 anos que parecem 45, foi mesmo muito intenso, que eu não mudaria nada, adorei tudo, mas que faz-me algumas vezes pensar, estás um bocado cansado
e está-se bem. Já se calhar, e às vezes apetece-me, tipo, olha, vou vender tudo. Pá, Sim. com Passa a guita pela que eu cabeça, faço, não é? com a guita que eu faço, isto pego na mulher, vou viver para as Filipinas, que é o nosso sonho, é ir viver para lá. Fomos lá 2 vezes, fui lá 2 vezes, um mês de cada vez, pá, estou apaixonado, quero ir abrir um hostel e acabar os meus dias lá. Mas e passa muito isto na cabeça, especialmente nas alturas de mais stress, não é? Claro. Só que depois eu digo isto à minha mulher e ela diz, está bem, e tu achas mesmo que vais conseguir estar parado? E eu digo, não dá. Lá está, tu disseste, ele é um empreendedor nato, porque eu não aprendi, eu nasci com esta vontade de... E depois cada vez que me fazem estas perguntas e que eu começo mesmo a pensar, eu lembro-me de ser puto e de já estar na escola a fazer negócios e a arranjar maneiras de ter... Pá, eu fiz um verão inteiro de festivais e é que depois eu lembro-me disto e digo, isto teve-me no sangue a vida toda e eu nunca percebi isto. Eu fiz um verão inteiro de festivais em que eu, pré-festivais, tive em todos os concursos de rádio a ganhar bilhetes para os festivais. Depois fiquei com um bilhete para cada festival para mim, vendi os outros todos, fiz o dinheiro para ir para os festivais, em cada festival entrava em todos os concursos, ganhava tudo o que havia para ganhar, vendia as cenas que ganhava, ganhei Playstation, vendia o outro bacana, ficava caguito, ia para outros. Eu fiz um verão inteiro, cheguei a casa com mais dinheiro do que saí. E isto é coisas que desaparecem-me da cabeça e que eu depois começo-me a lembrar. E é tipo, eu sempre fui um empreendedor. A minha cena sempre foi tipo, como é que eu me oriento aqui? Como é que eu posso ter mais mesada do que os meus pais me estão a dar? E Tu então, nunca vais acho que sim. Podes é mudar de zona geográfica. Vai lá para as Filipinas e quando montares a cena, diz-me que eu vou lá ter contigo. 30 negócios, mas vou estar lá e vou inventar 30 negócios, vou começar a óbvio, dar... óbvio, está-te no sangue, está-te no sangue. Agora, e depois investir nos negócios dos filipinos. Exatamente. Agora, o que é certo é que isto está-te no sangue e tu és aqui um exemplo de resiliência também, obviamente. Agora diz-me, qual é o teu maior exemplo de resiliência, sendo que tu, como empreendedor, tens que ser obrigatoriamente também resiliente, mas se tiveres assim que olhar para alguma coisa, alguém, o teu maior exemplo de resiliência? Eu acho que não sei se é clichê ou não sei se toda a gente vai aí, mas os meus pais são a base, não é? Inacreditavelmente as melhores pessoas do mundo. Vocês, é que eu digo isto quase em todo o lado. E as pessoas dizem, pronto, é aquele clichê, não. Mas quando as pessoas vão à minha casa e conhecem os meus pais, pá, é inacreditável. Juro-te, no dia que tu conheces os meus pais, tu vais me dizer, já percebi o que é que tu fazes assim dos teus pais. Não é porque eles são só meus pais, mas eles são mesmo, tipo, o meu cota tem, sei lá, 70 anos, ele acorda todos os dias às 5 da manhã, vai para o talho, é o último a sair do talho, é o primeiro a chegar no dia, é o primeiro a entrar, o último a sair, é o gajo que antes de chegar ao talho ainda vai buscar os bois ao matador para levar para o talho. É um absurdo. A minha mãe deixou de ser professora para apoiar o meu pai, dedicou-se à contabilidade e a estar com ele no talho e a gerir a cena toda do negócio dele. A minha mãe, além de gerir o negócio do meu pai, gera a nossa família inteira, porque é a minha mãe, está mal coisa, é ela que leva a Lisboa, é ela que são os melhores avós do mundo para os filhos da minha irmã. Fazem quilómetros e quilómetros para a minha irmã poder ter também o tempo dela e a vida dela e fazer as cenas dela. Ela vivia em Évora, eles faziam sempre meio caminho até Évora para ir buscar os putos, para ficarem com os putos. Gerem tipo as tias avós, as avós, os avós, tudo. A minha mãe gera aquela família, tipo, e aquele continuar só porque sim, porque ela não tem que fazer, não é remunerada por isso, não, e só porque tipo, é família, estás a ver? E é uma cena do outro mundo. E eles tiveram N problemas e deram sempre a volta por cima, e tiveram N negócios e saíram de um lado para o outro, e nunca pediram dinheiro a ninguém, sempre emprestaram dinheiro a toda a gente, nunca me faltou nada a mim e à minha irmã. O primeiro carro da minha irmã foram eles que compraram, o meu primeiro carro foram eles que compraram, a primeira casa da minha irmã foram eles que deram a entrada, a minha primeira casa foram eles que deram a entrada. Pá, eles meteram aquilo na cabeça que aquilo era o objetivo, pá, e é surreal aquelas duas pessoas que estão ali. É dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, dos maiores exemplos, a maneira como eles me criaram a minha irmã, que acho que é isso também que me faz um bocado de ser... Houve um acordar para mim no meio da minha vida de, se eu quero ser um bom empreendedor, eu tenho que começar a perceber melhor as pessoas, e a maneira como eu comecei a perceber isso, porque eu era um grande otário, tenho que dizer aqui a verdade, eu era mesmo terrível, pior CEO do mundo. Porquê? Porque eu era artista e era empreendedor, e os artistas normalmente são pessoas bastante mimadas, e chegou uma altura da minha vida que eu disse, olha, estes sinais todos que a vida está a dar, ou tu mudas, ou isto não vai correr bem.
E então aí acontece um grande shift na minha vida de não pode estar a ser todas as energias e dos chatos e não sei o quê para seres o maior otário do planeta Terra, isso não faz sentido. Então esse internal searching, esse desligar de tudo e tentar perceber, muito do que eu consegui buscar foi ir buscar a maneira como os meus pais me criaram e a maneira como os meus pais confiaram em mim para eu crescer a melhor pessoa que eu pudesse ser. Eles nunca me disseram que não, eles disseram, queres fazer isso? Fazes, mas sabe que quando der merda, não sei se pode dizer merda aqui, mas acabei de dizer, as consequências vais ter que ficar tu. E isto, a vida inteira fez-me pensar, ok, será que eu quero mesmo fazer isto? E quando deu problema, o problema foi meu. Sempre, sempre. Eles disseram, tu fizeste, agora tu vais ter que resolver. E eu percebi que o erro, eles deixarem-me errar, fez de mim muito melhor pessoa do que eles, se eles me tentassem proteger ou dissessem, não, porque isto vai acontecer ou aquilo ou outro. Eu nunca tinha aprendido, eu nunca tinha errado, ou seja, no futuro iria errar mais à frente. E se calhar errar ali não era tão grave como errar mais à frente. E isso também eu tentei perceber como é que eu vou ser tão boa pessoa como os meus pais eram para mim e como é que eu vou permitir àquelas pessoas que trabalham comigo errar tal como os meus pais me permitiram errar. E foi esse momento. Estás aqui com um legado, não é? Porque voltaste à tua base, às tuas origens, para ir buscar os valores da tua família e se calhar rejuvenescer, não é? E seres hoje uma melhor pessoa. E isto é uma jornada, estamos sempre em constante mudança, sempre para a frente é o caminho, isso é uma verdade. O nível, houve uma pessoa que se despediu da minha empresa por causa de mim, por causa da maneira do psycho que eu era mesmo tipo maníaco obsessivo, pá, terrível. Hoje em dia é o meu braço direito. Volto para a empresa. Portanto, eu acho que estou um bocadinho melhor. Isso é bom. Olha, que conselho é que tu darias a alguém que hoje quer ir abrir uma empresa? Porque isto, pessoal, abrir a empresa realmente é fácil, hoje abrir uma empresa. Vão só. Porque esse é o problema. O maior problema de se abrir empresas neste país é o medo de abrir a empresa. Porque depois de aberta, agora orienta-te, lá está. Erra, corrige. Eu digo muito isto quando faço palestras, digo muito isto. A rota para a Lua foi 97% de correção. Ou seja, a rota que eles traçaram para chegar à Lua, 97% do caminho foi correção, só 3% é que eles estavam corretos. Mas eles chegaram lá. Eu não acredito no Moon Landing, mas eu sou um tirista da conspiração. Mas, no entanto, é muito giro dizer esta história, para as pessoas perceberem que a verdade é essa, nunca vamos acertar logo. Nunca, há pessoas que acreditam tive uma grande sorte, acertei logo, mas os problemas vão chegar, calma, que eles vão aparecer. Mas lá está, mas resolvem-se. O problema é só uma coisa, desde que não morra ninguém, o problema, está-se bem, puxa para o lado, avança outra vez, puxa para o lado, avança outra vez. Corrigir, AFA, arriscar, falhar, afinar, e vai chegar lá, vai demorar mais ou menos, mas vai chegar lá. Portanto, acho que o desafio que eu dou é go for it. Arranjem-nos com a mesma vontade que vocês, com o mesmo drive, com a mesma fome de vamos fazer isto e vão, sem medo, bora. É ir sem medo. E o que é que não devem fazer de todo? Brincar com o dinheiro dos outros. Nenhuma das minhas empresas teve investimentos externos, não pedi dinheiro a ninguém. Eu fui crescendo à medida que dava para crescer. Fui fazer dinheiro, dá para investir mais, crescemos mais. Temos dinheiro para abrir outra empresa, vamos meter mais dinheiro. Nunca se metam a brincar com o dinheiro dos outros, a não ser agora. Olha, a primeira vez que vamos levantar uma ronda de investimento é agora para a Trica, que estamos neste momento a falar com uma porrada de VCs nacionais e internacionais, porque durante 6 anos está estabilizadíssimo em 2 mercados, Portugal e Espanha, preparados para abrir na Europa, 100% estável, onde eu sei que os milhões que forem metidos lá agora vão ter um retorno extraordinário. E porque nós precisamos de crescer muito, nós temos uma solução que ninguém tem no mundo, eu tenho a certeza absoluta do que digo, e se eu não mexer muito rápido, os outros vão começar a copiar. Então, neste momento, nós precisamos de dinheiro para recursos humanos, crescer, whatever, não quero dinheiro nenhum para mim, quero investir tudo na empresa. E é a primeira vez que estamos a levantar dinheiro, porque eu sei que aquele dinheiro vai alavancar vezes 20, vezes 30, vai dar muito dinheiro a quem lá meter dinheiro, vai nos permitir a nós crescer e a mim no futuro fazer um exit e para as Filipinas. Fantástico. Olha, estamos mesmo aqui a chegar ao fim e quero-te lançar aqui uma pergunta provocatória. O que é que tu queres ser quando fores grande e que ainda não és?
difícil, não é? O que a gente quer ser quando formos grandes? A cena é essa. A pergunta que a minha mulher faz todos os anos: o que é que se oferece a uma pessoa que já tem tudo? Nada. Não quer ser nada. Agora quer ser só um grande marido, um grande pai e um grande asset para a humanidade. É isso que eu quero ser quando for grande. Neste momento, a maior parte das empresas que nós temos abertas agora é capacitar pessoas que nós acreditamos piamente que são incríveis. Transferir-lhes o nosso conhecimento, aquelas coisas que a gente aprendeu, transferir-nos os bons valores e as boas coisas que a gente acredita e capacitá-los. Então, neste momento, a única coisa que eu quero ser quando for grande é ser um grande asset para a humanidade, e com aquilo que eu consegui fazer da minha vida e com aquilo que eu consegui alcançar, transferir isto para alguém que pegue e que faça cenas incríveis e que ajude outras pessoas e que faça crescer e que dê trabalho a mais pessoas e que mais pessoas tenham qualidade de vida, ganhem bem, sejam bem tratadas, tenham uma boa cultura da empresa, sejam consideradas como pessoas e não como números. Portanto, acho que seria isso neste momento. Vais ser, e és, um marco aqui do que é ser empreendedor, com os picos que as rosas têm. Isso eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Olha, e numa palavra, o que é que tu és? Quem é o Paulo, numa palavra? Este não estava no roteiro. Não. Está ótimo. Criativo. Eu começo a pensar em tudo aquilo que eu faço. Eu acho que eu sou um ótimo vendedor, sou muito bom a fazer pitch, mas eu acho que para seres um ótimo vendedor tens de ser criativo. Porque e tens de criar o pitch perfeito. É isso. Além de acreditares, podes não acreditar. Eu consigo te vender uma cena que eu não acredito nada e tu vais comprar. Atenção. Porque é isso, estás a ver? Eu nunca estudei para ser comercial, mas eu sou muito bom a fazer pitch e a vender as cenas. E eu acho que para tu fazeres um bom pitch, tu tens de ser criativo. Os meus produtos são criados por mim, as empresas ou as ideias, ou tudo, a base de tudo aquilo que sempre aconteceu na minha vida foi a criatividade. Para seres um bom CEO tens que ser criativo, porque tens de arranjar maneiras criativas de deixar toda a gente feliz e de conseguir chegar à pessoa X ou Y e convencê-lo que investir em ti é que é assim, eu acho que tudo passa pela criatividade, ou pelo menos na minha visão de empresário, de pessoa e daquilo que eu sempre fui e daquilo que eu acho que vou ser até ao fim da minha vida, é criativo. Portanto, essa é a palavra que me descreveria enquanto pessoa e empresário. Bom, e é com esta tua aula de criatividade que nós vamos nos despedir. E eu peço a todos os que nos estão a ouvir que realmente sigam a Newsheet nos canais e que acompanhem o trabalho que o Paulo e a equipa têm estado a fazer com corpo e alma, muita criatividade, sempre a surpreender-nos e ser aqui um exemplo no empreendedorismo. Obrigada, Paulo. Se quiserem passar hoje pelo Jardim do Turel, estamos lá com a ativação se viram a série Pôr do Sol, deu no Canal 1. Sim. Agora foi a temporada 1 e 2 e para fecharem a trama vai ser um filme agora em agosto, dia 3, e hoje a ativação de marca do filme, do lançamento do teaser, é no Jardim do Turel, o Arraial de São Cajó, que é uma personagem do filme. Vão tocar o Jesus Cristo, o Toy e o Turbobile, e vai ser assim uma cena completamente marada. Portanto, passem na página do Turbobile, está lá à venda bilhetes, se quiserem ir. Vai estar o elenco todo do filme e vai ser muito giro. Tem muita pena de não estar. Por isso, vocês e é mais um produto da Newsheet, ok? Turbobile. Aconselho a todos para irem, de facto, super divertido. Obrigada por teres deixado esta dica agora para o pessoal, Paulo. Olha, tudo a correr bem aí por Berlim. Até breve. Igualmente. Obrigada a todos, está bem? E até à próxima. Até já, força. Tchau.